Boa noite, saúde irmãos na paz do Senhor. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de 2 Samuel, no capítulo 10 até o 14. A palavra de Deus nos fala: Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair da chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os da cidade de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Amém. Meus amados, Dia das Mães, e eu não imagino uma mãe que seja um exemplo maior na palavra de Deus do que Rispa. Antes nós falamos de Ana, de mulheres muito valorosas. Mas por que Rispa me chama tanto a atenção? A palavra de Deus nos fala que durante 3 anos a cidade ficou com seca, sem chuvas. E Davi perguntou a Deus por que de tamanho castigo sobre o povo. E Deus revelou que havia sido quebrada uma aliança. Por quem? Por Saul, em relação aos povos dos gibeonitas. E para Deus, a quebra de uma aliança é algo muito grave. Até nos dias de hoje é que o povo de hoje não se atenta para isso, para a gravidade do que acontece no dia a dia. E havia um preço a ser pago. Então Davi, como um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, justo, com o coração partido, chamou os gibeonitas e falou: o que vocês querem então para ressarcir o dano que Saul fez a vocês? E eles pediram a vida de 7 pessoas da família de Saul. Por que tão especificamente assim? Isso nos traz a entender que os filhos, os familiares, coadunaram com a atitude de Saul. Não havia motivo para a quebra da aliança, foi realmente uma deslealdade. E esse mal deveria ser reparado. E os 2 filhos de Rispa com Saul, que ela era concubina de Saul, foram escolhidos para morrerem enforcados por aquela dívida. Eles foram enforcados. E para os irmãos terem uma ideia de como era uma atitude de humilhação, aquele tipo de execução. Somente quem é contra o próprio Deus à época tinha uma morte como essa. E publicamente eles ficaram lá enforcados. E como uma mãe zelosa, uma mãe amorosa, Rispa fez o quê? Rispa cuidou dos seus filhos. A palavra de Deus nos fala que ela colocou pano de saco sobre eles. Isso quer dizer o quê? Mesmo ela sabendo que os filhos estavam errados, mesmo ela cuidando, ela foi uma mulher correta. Ela não pactuou com aquele erro. O pano de saco é como se fosse um pedido de perdão, uma humilhação por um erro. E ela chegou o quê? E ela se humilhou por aquele pecado que era dos seus filhos. Talvez você hoje seja o Dia das Mães, você tenha visto seus filhos mortos espiritualmente. Muitas vezes nós não estamos falando de filhos somente sanguíneos, mas filhos na fé. Pessoas que são sua responsabilidade, Deus colocou na sua mão para você cuidar. E você está vendo essas pessoas mortas espiritualmente. E você está pagando o preço, você está falando: eu não pactuo com o erro. Eu estou aqui. Eu estou pagando o preço por esse erro, eu estou me vestindo de saco. E esse é o amor segundo o coração de Deus. Eu costumo falar que o amor que chega mais perto do amor de Deus é o amor de uma mãe. Você pode ver na porta dos presídios, normalmente não são os pais que ficam na fila, são as mães. Porque é do instinto materno a proteção. O pai fala: você está passando a mão na cabeça do menino. Mas nós temos esse instinto que foi Deus nos deu. Deus deu para o homem o instinto provedor e para a mulher o instinto protetor. E Rispa incansavelmente, mesmo não pactuando com o erro, reconhecendo, sendo correta, não passando a mão na cabeça,
lutou por aqueles corpos. Imagine corpos, meus amados, nós estamos falando de média 6 meses de vigilância de rispa. A palavra de Deus nos fala. 6 meses você vendo um corpo apodrecer, deteriorar, e você lá, vigiando, vigiando, vigiando para os animais de dia e de noite não devorarem aquele corpo. É assim que você está às vezes na sua casa, não está um dia, não está um mês. Às vezes você está há anos. A pessoa está morta espiritualmente, porque o que o inimigo faz? Quando a pessoa está no pecado, ele tira a dignidade da pessoa. Ou seja, ela é uma pessoa desonrada. Ela é uma pessoa sem valor para o mundo. Porque para Deus, qualquer alma é preciosa. E você está tendo essa visão, você está sendo como rispa. E o interessante qual que é? Aqueles corpos poderiam retribuir qualquer carinho que aquela mulher estava dando? Não. Aquele amor era incondicional. É muito difícil você lutar, não, dar um amor tão grande e não receber nem um pinguinho em troca. Hoje é dia das mães. Às vezes aquelas pessoas que... Aquele filho que era para te dar carinho. Você vê o vizinho ganhando flores. Mas às vezes hoje você levou uma palavra dura do seu filho. Às vezes hoje você se decepcionou. Mas se orgulhe porque você está sendo uma rispa na sua casa. Você está amando sem receber nada em troca e nada agrada mais o coração de Deus do que isso. E a sua perseverança vai chamar a atenção de muita gente. Principalmente do Rei, do nosso Senhor. A palavra de Deus nos fala que vira a incansável luta de rispa. Aqueles corpos fedendo, porque a situação já fedia. Não sei qual situação está na sua casa. Pode ser que já esteja fedendo. E rispa incansavelmente dando o seu melhor. Por mais que ela não recebesse em troca à mesma altura o que ela estava fazendo. E ela tirou da sua tragédia energia, força, para trazer dignidade para aquelas pessoas mortas. A sua força, a sua perseverança vai voltar a trazer dignidade para essas pessoas mortas espiritualmente na sua vida. Que você tanto luta por elas por amor. E o que aconteceu? Chamou a atenção do rei Davi. Talvez você ache que ninguém está vendo o seu sacrifício, o seu esforço. Mas o Deus Todo-Poderoso, nosso rei, está vendo a sua perseverança. E o mais lindo, no final, ela não só traz dignidade para os corpos dos seus filhos. A palavra de Deus nos fala que Davi se atentou para Saul e Jonatas. E o sepultamento digno foi dado a todos os 4. Aos enforcados e a Saul e Jonatas. Meus amados, no meio desse processo que você está passando, você está buscando dignidade, salvação para 1, para 2. Mas Deus quer salvar mais gente no meio de tudo isso. É muito grande o que Deus quer fazer. Então não desanime. E Deus hoje quer falar para você, rispa. Você está chamando a atenção dele lá no trono. Se alegre porque o rei está te vendo. E o rei está se agradando do que ele está vendo. E no final, a honra e a dignidade vão vir sobre a sua vida. Você vai conseguir dessa tragédia trazer dignidade para aqueles mortos espirituais que você está tanto buscando. E você verá o resultado. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Foi uma palavra que eu orei muito para que Deus me desse. E eu sonhei que eu estava falando essa palavra. Então eu tenho certeza que tem algum coração aí de rispa que está precisando ouvir essas palavras. Que Deus abençoe a sua noite.